Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje recebendo aqui a professora Elisa Brizola. Vamos falar um pouco aí sobre questões relativas a direitos humanos, desenvolvimento humano, ver um pouco da perspectiva dela, tanto do ponto de vista regional quanto nacional, nesses idos turbulentos, não só do atual governo, mas podemos dizer aí que já de uns bons anos para cá, muita turbulência aí no Brasil, e acho que é um assunto interessante para a gente estar trabalhando aqui hoje. Professora Elisa, muito prazer, então. Um abraço aí também para o meu colega Guilherme de Almeida Soares, aqui do canal. E, primeiramente, pedir aí para que você se apresente para o grande público. Ok, boa tarde a todas, a todos, a todos. Eu sou a professora Elisa Brizola, eu sou professora mestre e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo. Sou professora, né, da Universidade de Taubaté e também da Universidade de Unis, no mestrado em Desenvolvimento Humano e de mestrado em Desenvolvimento Regional, e sou militante dos direitos humanos. Participo de uma associação, né, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Lobo, que nós fundamos há um ano, né, e por conta desse trabalho de militância também, estamos aí atentos, né, às violações de direitos humanos no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, que é nosso raio de atuação, e também fazendo pesquisa, neste campo, né, em relação a violações com mulheres, com adolescentes jovens e negros, indígenas e quilombolas, enfim, é por esse caminho, né, que nós aí transitamos, atuando não só academicamente, mas também politicamente. Maravilha. Então, conhecemos aí um pouco mais da professora Elisa Brizola. E na atuação, professora, tanto, digamos, acadêmica quanto militante, né, na atuação diária, na atuação cotidiana, política, você citou aí o Vale do Paraíba e, claro, o Litoral Norte, Mantiqueira, entre outros, que a gente está falando aí de 40, e se a gente for dar uma estendida, até mesmo 50 cidades, né? Tem pessoal aí que pega também a região Bragantina, entre outros. De uma forma geral, claro que a gente está falando aí de muitos lugares, né? Mas de uma forma geral, como você vê que estão a questão dos direitos humanos, do respeito às chamadas minorias aqui na nossa grande região, né? Então, André, na verdade, quando a gente pensa em direitos humanos, né, sempre uma discussão bastante contraditória também, que muita gente, até da própria esquerda, considera que essa é uma discussão que não deveria ser da esquerda, né, mas tem todo um debate, mas a gente tem um entendimento que, a partir de um determinado momento da história, né, da própria sociedade capitalista, a burguesia abandona os direitos humanos e essa passa a ser uma causa dos trabalhadores, causa das mulheres, causa dos negros, né? Então, por conta disso que nós nos filiamos a essa perspectiva, né, da defesa dos direitos humanos, uma perspectiva intransigente mesmo, né? E, assim, se nós olharmos, acho que assim, é muito importante contextualizar, né? Porque você falou que as violações, a gente está vivendo um contexto complexo, né? E, assim, se nós olharmos para o Brasil como um todo, né, na nossa história, a gente sempre teve violações de direitos humanos de uma maneira bastante profunda, bastante intensa, né? O que a gente pode dizer é que, assim, a partir, né, a gente vive uma conjuntura mais contemporânea, digamos assim, de maior profundidade de violações de direitos humanos. Vamos falar da ditadura para cá, né, vamos tentar fazer um marco temporal para a gente poder só não se perder, porque antes é óbvio que a gente tem na nossa história muitas violações,
Mas vamos pensar assim, a gente também teve conquistas. Então, a gente teve a própria Constituição Federal, com todas as contradições também que ela comporta, mas foram conquistas importantes. A gente teve avanços, né, legais que também são mecanismos garantidores de direitos, né? Mas eu acho que, assim, a partir do momento que nós tivemos o golpe institucional da presidente Dilma, acho que de lá para cá a gente tem um agravamento de violações de direitos humanos. Mas eu quero realmente dizer que, assim, não só, acho que antes também acontecia, né? E a nossa região, acho que a gente tem muitos tipos de violações, né? Vamos pensar assim, na região do litoral, né, nós temos muitas violações que são impetradas contra a população indígena, contra os povos indígenas, né, em termos de invasão de terras, em violação da própria cultura, né? Então, são violações bastante graves que acontecem lá, violações também contra os quilombolas, contra as comunidades tradicionais de modo geral, né? Então, a gente tem isso lá na região do litoral. E aqui, né, aqui em cima, o que a gente tem? A gente tem violações de toda a ordem, né? Eu acho que, primeiro, um direito humano que eu considero dos mais graves que tem sido violado é o direito humano à alimentação adequada, né? A gente tem esse direito, que é uma lei, inclusive, que foi aprovada em 2015, e que, no contexto da pandemia, isso se agravou profundamente. Só para trazer alguns dados, acho que é assim, interessante para vocês, né? Nós temos hoje, do ponto de vista da insegurança alimentar, nós temos praticamente 50,3% da população em insegurança alimentar, né? Uma pesquisa realizada por uma instituição chamada Alimento para a Justiça, Poder Político e Desigualdades Alimentares, na bioeconomia, com sede lá na Alemanha. Ela fez um levantamento, por exemplo, que 125 milhões de brasileiros sofreram com insegurança alimentar durante a pandemia, né? Então, isso é uma violação de um direito humano, né, que tem todos os mecanismos jurídico-legais que garantem esse direito, mas que, na prática, isso vem acontecendo de uma maneira brutal e sistemática. Nós temos muitas outras violações de direitos humanos aqui também na nossa região, que são violações que muitas vezes elas não são notificadas, né? Então, a gente tem um grande problema de notificação. Tanto violação de direitos contra crianças e adolescentes, a gente ainda tem bastante, e que a pandemia vem agravando, principalmente com o trabalho infantil, né? A gente vê, e isso é visível, né? A gente anda nas ruas, a gente vê crianças no farol, vendendo paçoca, vendendo bala, correndo riscos ali de serem aliciadas pelo tráfico, etc., sofrerem violência, enfim. A gente tem um problema grave em relação às mulheres, né? Porque é interessante também nós olharmos que muitas vezes os indicadores da nossa, por exemplo, da nossa região, acompanham os indicadores gerais do Brasil. Então, por exemplo, a violência contra a mulher, né? A violência obstétrica, que é um problema bastante grave, né? Que a gente tem que também discutir, né? E violência contra jovens pobres e negros. Então, as violações, elas são muito grandes. Agora, no contexto da pandemia, eu acho que as violações em relação ao direito à alimentação adequada, em relação ao trabalho, em relação à cultura, né, que são os direitos humanos de novas gerações, por exemplo. Aí a gente vê que essas violações estão acontecendo de maneira, assim, assustadora, né? Acho que esses são alguns dos dados, né, que a gente precisa refletir. E, na verdade, como existe o preconceito, né, quando se fala, você é um defensor de direitos humanos, existe um certo preconceito, né, André, em relação a isso. Então, por exemplo, quando você fala de direitos humanos em relação à população carcerária, então você defende bandido, você defende preso.
Não, eu defendo o direito à vida, né? O direito à vida, que é o primeiro direito. Então, há todo um No momento preconceito. que é um ser humano, você vai defendê-lo nos seus direitos, né? Independentemente do que ele fez ou não, ele está lá para pagar, né, a cumprir a pena, mas a vida dele tem que ser protegida, inclusive pelo Estado, né? Então, a gente tem muitas questões, né? E, assim, eu tenho alguns dados, por exemplo, de maneira geral. Então, assim, é o que eu estou dizendo para você. Muitas vezes, esses dados que são gerais, que a gente tem até dificuldade de aplicá-los. Até eu participei de uma reunião esses dias com a Defensoria, com os promotores públicos do Estado de São Paulo, e eu fiz um levantamento. Para participar dessa reunião, eu fiz um levantamento, por exemplo, em relação à pobreza, né? Então, a gente vê que de 2019 para cá, eu fiz um levantamento no Cadastro Único do Governo Federal. Quantas famílias elas estavam inseridas no Cadastro Único e quantas de 2019 para cá, quantas famílias a mais a gente teve inseridas? Por quê? Porque a gente está vivendo um contexto de violação de direito humano, principalmente no que tange a alimentação adequada, né? Então, assim, há um aumento enorme desse percentual, né? Em todos os nossos municípios, É assustador. Eu fiz o levantamento de um por um e a gente vai vendo, em alguns com proporções maiores, né? Mas esse aumento de pessoas que estão buscando o cadastro único porque elas não têm recursos, condições para atender as suas necessidades básicas, como a alimentação, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Compreendo. Professora Elisa, antes da gente dar continuidade para outras perguntas relativas ao tema, à proposta da entrevista, só a título de curiosidade, né? O seu Brizola é com um S. Você não tem um parentesco com o ex-governador Brizola, né? Não, é assim, na verdade, sim, é porque pelo estudo feito, né, já por famílias, estudando a árvore genealógica, a gente é parente, sim, só que é impressionante que os Brizolas têm, dentro da minha própria família, tem Brizola com 2 Es, com 2 Ls, então somos parentes, estamos aí, firmes, fortes, Brizolas na luta. Bacana. São todos Brizolas, porém mudam o jeito de A escrever, né? A grafia, né? grafia. A grafia. Mas de uma forma ou Porque de outra pelo que tem toda uma ligação. é uma única família, tem um estudo bastante grande, né, dessas raízes, né, e é bem interessante. Mas eu falo que Brizola, acho que é a questão mesmo do sangue mesmo que leva a gente a lutar, né, porque é difícil, a gente não consegue não lutar pela injustiça. Ainda mais ele que gostem ou não, tenham objeções ou não, mas durante décadas, né, literalmente, se preocupou e lutou por essa, entre outras questões, né? Ele foi um personagem importante na nossa história, né? Eu acho que ele deixou uma marca, né? Um legado. É óbvio que eu falo que a gente nunca pode olhar, né, para qualquer pessoa, né, sem olhar as suas próprias contradições, né, idiosincrasias. Então, eu vejo que todos nós temos. Ele não é diferente disso, mas eu acho que ele deixou um legado importante, sim, de luta, né, de luta pela democracia. Acho que isso é uma coisa bacana. Voltando ao tema e pegando essa questão importante que você agora citou das contradições, a burguesia clássica, a filosofia liberal, pelo menos no começo, ela bateu muito na questão dos direitos humanos, mas a gente sabe na prática, principalmente, né, com o que Marx, Engels e quem veio depois deles nos deixaram, na prática, o capitalismo, até para ele
ser o capitalismo, ele precisa passar por cima dos direitos humanos, se não sempre, pelo menos na maioria das vezes, né? Então, eu até gostaria que você comentasse essa contradição, né, da própria burguesia que outrora defendeu tanto os direitos humanos, mas ao mesmo tempo, para ela ser o que ela precisa passar por cima dos direitos humanos, né? Então, quando a gente estuda, né, a história dos direitos humanos, e a gente tem aqui no Brasil uma bibliografia bem interessante, de boa qualidade mesmo, né, tanto dos juristas e tal, mas é muito interessante a gente lembrar essa contradição, né? Como você universaliza direitos numa sociedade de classes, né? Então, essa é a grande contradição, né? Uma sociedade de classes e numa estrutura social que privilegia a propriedade privada, né? Então, por conta disso, de antemão, a gente já percebe essa contradição, né? De efetivar esses direitos, né? Agora, eu acho que também é importante isso que você mesmo falou, quer dizer, a gente teve na história, né, da própria sociedade burguesa, a gente teve esse processo de defesa de direitos, porque a burguesia ela foi revolucionária nos seus primórdios, né, a gente pode dizer assim, né, e ela abandona os seus princípios revolucionários, né, ela abandona os seus princípios revolucionários, e aí, inclusive os direitos humanos, e passa, né, a questioná-los e, inclusive, a não defendê-los de hipótese alguma. Então, a bandeira dos direitos humanos ela acaba migrando para uma bandeira dos trabalhadores, né? A gente lembrar isso no processo de 1848, né? Quando os trabalhadores todos começam a perceber que, né, aquela estrutura social era desigual, produtora de desigualdade, produtora de pobreza, né? Então, nesse contexto que a gente fala que os direitos humanos, a história dos direitos humanos, na verdade, é a história da luta de classes, né? Ela é a história da luta de classes, né? Contra o quê? Contra a opressão, e aí a gente vê as mulheres lutando a favor dos direitos humanos, porque as mulheres são oprimidas, contra a exploração, contra as desigualdades, né? A gente vê todos os segmento do movimento negro, das mulheres, né, dos trabalhadores, dos povos indígenas, enfim, diferentes espectros, né, de segmentos de trabalhadores, lutando, aderindo à bandeira dos direitos humanos e defendendo para que ela possa ser efetivada. E, ao mesmo tempo, acho que a gente também tem apesar de ter esses limites, contraditoriamente, a gente também tem todo um conjunto de declarações, né, de conquistas, de pactuações internacionais, que são aquelas que tentam garantir os direitos humanos, né, a não violação dos direitos humanos, e que é também bastante contraditório, né, porque, assim, são essas mesmas, a gente pensar, a Organização das Nações Unidas e as outras, e todas as agências multilaterais que compõem todo esse universo, são agências liberais, né, são agências liberais. Não tem nenhuma agência dessas que propõe mudança na estrutura social, né? É sempre tentar garantir dentro da ordem social vigente. Então, eu acho que isso é a contradição, né? Mas o fato é que, sim, independentemente disso, essas pactações internacionais, elas também são necessárias e foram e são importantes, né? Porque, minimamente, os países signatários, eles são pressionados, né? Eles sofrem sanções quando acontecem violações de direitos humanos. Acho que, assim, só para nós recordarmos um pouco da história, na própria ditadura, né? Na luta contra a ditadura, o que nós tivemos? Nós tivemos, além da luta interna, né? Até da luta armada, da luta dos trabalhadores, dos estudantes, todos os segmentos que se envolveram na luta contra a ditadura, mas também o fato de ter havido denúncias para as agências internacionais, né, de tortura no Brasil, por exemplo, a pressão em cima do próprio Estado foi grande para que ele pudesse, então, acabar com o regime, porque aquele regime estava violando e estava infringindo os acordos que o Brasil mesmo tinha pactuado, né? Então, tem essas questões. Então, acho que isso também é importante. E sabe o que é interessante também? Que muitas vezes as pessoas desconhecem isso, né, André? Desconhecem esses mecanismos, né?
esses espaços, né, que existem para a defesa dos direitos humanos, que extrapolam assim, além de ter internamente vários momentos, vários processos, mas também externamente, né? Porque o Brasil é signatário dessas declarações, né? Então, acho que a gente tem internamente juizados especiais, conselhos, comissões, né? Ministérios que adotam os princípios do direito internacional, ou seja, a gente tem um sistema, né, internacional de proteção aos direitos humanos, que o Brasil é signatário, mas quando até aqui as coisas não funcionam, há também mecanismos externos que podem ser acionados para a defesa dos direitos humanos. Uhum. Mas a gente sabe o quanto que nós vivemos, assim, contemporaneamente, no Brasil, particularmente, um contexto bem adverso, né? Se a gente pensar o próprio Ministério da Justiça, a importância que ele já teve, né, em termos até de denúncias, de ações, né, no Disque 100, por exemplo, no Disque 180. Então, a gente teve lá uma expressão muito forte de defesa efetiva dos direitos humanos, mas que agora, infelizmente, nós estamos aí meio que à mercê, né, dessa situação que nós estamos vivendo. A gente pode dizer, pegando esse contexto, professora Elisa, que a gente pode dizer que o sistema, o capitalismo, né, o nome aí que a gente ou que o ouvinte queira dar, a gente vive num sistema aí de morde-a-sopra, até pegando pelo que você falou, quer dizer, existem os meios, existem os mecanismos para lutar pelos direitos humanos, o Estado, ou mesmo entidades privadas permitem a existência deles, mas ao mesmo tempo dificultam as suas ações ou dificultam o acesso de quem mais precisa a eles, né? Eu acho que é o que eu falei, essa é a grande contradição quando você pensa em direitos humanos, né? Porque você está vivendo num contexto da sociedade burguesa, capitalista, né? E essa sociedade é uma sociedade que prima, que explora o homem, né? Que degrada as condições de vida, que produz barbárie, né? Então, e não só, também a gente tem, por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental é uma questão também de violação de direitos humanos, né? Com certeza. Então, quer dizer, é o próprio capitalismo produzindo isso, né? E, ao mesmo tempo, há esses mecanismos. Né? Então, é interessante perceber essa contradição. Assim, é importante, mas eu acho que, ao mesmo tempo, sabe, que acho que nessa mesma perspectiva de você conseguir compreender a contradição, você entender que existem mecanismos que podem ser acionados. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Declaração de Viena, que defende, que ela foi aprovada em 1993, que defende justiça social, a Declaração do Cairo, que, por exemplo, defende a autodeterminação dos povos, né? A questão da cultura indígena, ela é contra toda forma de tortura, de genocídio, de trabalho escravo. Então, por exemplo, isso que a gente viu no contexto da pandemia, essas 600 mil mortes, que são as notificadas, que a gente sabe que existem muitas mais, né? Uhum. Isso é uma prática genocida. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tomou as medidas cabíveis para enfrentamento dessa pandemia. Então, este genocídio, ele já foi, inclusive, denunciado, né, com base na Declaração do Cairo, sobre a prática genocida do governo brasileiro, né? Então, já foi denunciado. Então, há mecanismos, né? Há mecanismos. Eu acho que e o governo brasileiro vai ser condenado, com certeza, né? Mas, assim, o problema maior é nós acionarmos esses mecanismos, né? Termos facilidade. Embora, assim, a gente tenha redes, né? Organizações sociais que também fazem essas mediações, que de certa forma captam essas violações e tentam encaminhar. Mesmo nós, no Centro de Defesa de Direitos Humanos, a gente
consegue fazer isso, né? A gente tem, porque na nossa estrutura tem advogados, né, que vão desenvolver ações para poder punir, né, e coibir essas violações, né? Então, existem mecanismos, mas o fato é que, assim, a gente tem muita violação de direitos humanos, né? É muita coisa. No nosso país é uma coisa assustadora, né? Porque se você pensar, por exemplo, alimentação, educação, saúde, moradia, né, cultura, olha quanto de violação acontece a todo momento. Fora criminalização, morte de jovens pobres e negros, né, chacinas que acontecem, né, que o próprio Estado pratica, inclusive, né. A gente teve aí a condenação daqueles policiais, né, essa semana, mas a gente tem milhares de exemplos, de estatísticas, de dados estatísticos, de pesquisas que apontam para uma ação homicida do Estado, né? Tirando a vida de jovens pobres e negros. Então, quer dizer, é tão complexa essa situação. Por isso que eu falo que a luta dos direitos humanos ela precisa ter visibilidade, sabe? Ela precisa ganhar visibilidade. Né? A gente precisa falar disso para as pessoas, a gente precisa explicar o que significa, né? O que é o direito humano, né? E o que está implicado nisso, né? Porque existe toda essa conotação pejorativa que se construiu, evidentemente, né? É ideológica também, óbvio. Porque mesmo contando com a competência e boa vontade das instituições, ou daqueles que realmente estão trabalhando nessas instituições, como você mesmo colocou, é muita coisa para dar conta, né? É muita violação, né? É muita violação. Acho que tem violações estruturais mesmo, assim, que a própria, né, que a gente já convive com essas violações cotidianamente, né? E num contexto pandêmico como o que a gente está vivendo, isso se aprofunda, né? Isso, por exemplo, a questão das mulheres, né? Por exemplo, a questão das mulheres negras, né? Só para a gente ter uma ideia, as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem feminicídio, são as mulheres que mais sofrem violência doméstica, são as mulheres negras que ganham os menores salários e ocupam os piores trabalhos. Então, as mulheres negras, elas são aquelas que mais sofrem violações de direitos humanos, mais sofrem. Inclusive a violência obstétrica. Olha que tristeza. A mulher negra, ela sofre violência obstétrica mais que a mulher branca. Então, quer dizer, a gente também tem aí recortes raciais e de gênero, né? É o que eu falo. Quando você estuda direitos humanos, você tem que olhar para um tripé, que é classe, raça e gênero. Esse tripé, ele é autoexplicativo, eu falo, né? Porque você olhar por isso, você vai compreender exatamente o que está acontecendo com aquelas pessoas ali que estão sofrendo essas violações. E assim, tem pouca visibilidade, né? A sociedade em geral discute pouco essas questões. Lógico que hoje a gente tem movimentos muito significativos aí de jovens mulheres negras, né, que estão aí militando, que estão lutando, que estão denunciando, né? Mas há muito por fazer, né? Há muito por fazer ainda em relação às mulheres negras. Como você citou agora há pouco a questão do Ministério da Justiça, até pegar como você tem visto a atuação tanto desse ministério e principalmente o ministério da ministra Damares Alves, que pelo menos na atual gestão seria quem mais deveria estar cuidando dessas coisas atualmente, né? Uhum. Então, olha, na verdade, eu acho que é o governo, esse desgoverno como um todo, né? Eu acho que a gente nem... Porque, assim, a ministra Damares é uma pessoa que ela está ocupando uma pasta que deveria ser uma secretaria que deveria, o ministro que deveria, o ministério que deveria defender as mulheres, defender as pautas das mulheres,
mas ela tem uma visão conservadora a respeito das pautas né, das mulheres, né? Não vou nem falar feminista, das pautas das mulheres. Então, é muito difícil, né, a gente fazer uma discussão, né, com esses que são e deveriam ser os mecanismos de defesa, né? Eu falo isso porque, assim, o Ministério da Justiça, a Secretaria das Mulheres, nos governos anteriores, teve um papel determinante no sentido de criar mecanismos de proteção, né, contra as violações das mulheres, mecanismos de denúncia. Então, quando você entrava no Ministério, por exemplo, ou na Secretaria das Mulheres, você conseguia pegar os dados, entende? Essa visibilidade também é importante, né? Quando você consegue, como pesquisador, entrar num site governamental e de uma maneira clara, objetiva, fácil, simples, você coleta os dados, você consegue montar mapas, você consegue enxergar onde que está localizadas as maiores violações, né? Como pesquisadora, eu acho que isso é um ponto muito sério, né? Assim, a gente tem muita dificuldade hoje de acesso à informação, né? E aí, quando você também tem um preconceito, quando você tem o conservadorismo, dificilmente vão se, digamos, pensar, vão se estruturar políticas que atendam aquelas demandas, até porque elas chegam um pouco, né? Eu estava até levantando, eu fui lá dar uma olhadinha no Ministério da Justiça, quer ver? E eu estava vendo o seguinte, olha, só para você ter uma ideia, durante o contexto da pandemia, até março de 2021, a gente teve 37.500 denúncias relacionadas, né, dentro do contexto da pandemia, no Disque 100. 25 mil denúncias de violação contra pessoas em situação de vulnerabilidade, 3.900 registros de violência contra idoso, 2,6 mil pessoas em restrição de liberdade, denúncia de violação, 1,9 mil de direitos humanos, primeiro separa tudo por segmento, depois fala direitos humanos, não dá para entender, 1.800 contra criança e adolescente, né? Eu fiquei olhando, 1.200 de violência doméstica, 164 de violação contra a pessoa com deficiência, 37 contra a pessoa em situação de rua e LGBT 12. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, mas será que esse número é fidedigno? É muito pequeno esse número, né? Se nós olharmos, assim, a grande... só sabe, de violações que a gente teve, só de um direito humano, se você olhar em relação à fome, a gente já teve muito mais que isso. Ou seja, é um canal que, de certa forma, não está tendo efetividade, né? É um canal que não está tendo efetividade, que deveria ter e não está. Então, por que as pessoas não buscam mais o Disque 100 como um instrumento de denúncia? Porque elas nem acreditam que aquilo vai resultar em alguma coisa, como outrora resultou em políticas, em ações, em leis, que é o que tem que ser feito, né? Se você recebe a denúncia, você estuda essa demanda que está aparecendo ali e propõe políticas para resolvê-las, né? Para dar conta delas. E, infelizmente, neste governo, nada disso aconteceu. Bastante curioso essa questão numérica e acho que diz bastante coisa para a gente, e inclusive assusta, né? Como a crise informacional, para não Isso. citar as outras que a gente já está acostumado aí no dia a dia, né? Ainda mais essa crise informacional. O que está acontecendo exatamente, né? É assustadora, viu, André? Eu acho que essa é uma das coisas mais, assim, ao meu ver, mais preocupantes, né? Porque, assim, como a gente faz um relatório, por exemplo, para uma agência internacional, para um mecanismo internacional, se você não tem os dados, né? Porque a gente sabe que precisa estar, né, tudo notificado direitinho. Então, a gente tem no Brasil problemas muito sérios de subnotificação, de violência doméstica, de violência contra a criança, de violência contra a população LGBTI, que é mais, né? Tudo quanto é tipo de violência, a gente tem baixa notificação,
né? Então, ou tem subnotificação. Então, quer dizer, quando você está num contexto mais complexo do que do que a gente está vivendo, que a pandemia nos coloca, e tem digamos assim, uma pouca visibilidade de informação, eu digo até a falta de interesse, sabe? Eu vejo que é falta de interesse político, falta de vontade política, vamos pensar no próprio censo, né? O próprio censo, né, que é um termômetro importante para a gente conhecer a realidade brasileira, né, aconteceu tudo o que aconteceu, cortaram as verbas. Agora, você imagina dentro dos ministérios, né? Um monte de gente conservadora que não acredita que, né, não defende direitos humanos absolutamente. Então, isso é realmente bastante complexo. Nós estamos vivendo um momentinho bem difícil mesmo. Né? Elisa, eu não morro aí de amores pelo Oi. relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, mas, né, analisando assim de uma forma geral, acho que ele vem fazendo, podemos dizer aí que um bom trabalho, e até acompanhando um pouco os encaminhamentos da CPI da Covid e até mesmo as denúncias feitas por familiares mesmo, né? Aí a gente até sai do ataque de político contra político e vai nas vítimas realmente, como os direitos humanos podem intervir ou já estão, pelo menos, tentando intervir nessa questão, né? Que acho que a grande recente violação aos direitos humanos ficou escancarada com a questão da pandemia agora, né? Do enfrentamento ou do mau enfrentamento à Covid-19 no Brasil, né? Eu também acho que a CPI, obviamente, com todas as suas questões, né? Também, né? Imagina, eu defendi Renan Calheiros, né? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas eu acho que, sabe lá qual a motivação, né? Que ele pessoalmente possa ter, mas eu acho que existem pessoas ali que são mais sérias, mais comprometidas, como o próprio senador Randolph, que está ali fazendo um trabalho também bastante sério. Eu acho que escancarou, é o que você falou, escancarou a violação de direitos humanos, né? Sabe, hoje mesmo eu estava assistindo um depoimento, agora na hora do Jornal do Almoço, eu assisti um depoimento, eu fiquei tão estarrecida, porque, assim, é a vida humana que foi perdida, né? São vidas humanas que foram perdidas, e aquelas vidas importam, né? Aquelas vidas importam para filhos, para pais, para mães, enfim, importam. E para a nação importam, né? As vidas humanas importam para a nação, devem importar, né? Então, aí o que eu digo para você é que assim, a CPI escancarou e a CPI já criou, né, mecanismos relatórios, mecanismos que já foram, digamos assim, subsídios para essa denúncia, né? Eu não lembro se foi a AIA, que foi uma denúncia, acho que foi na Comissão Interamericana, acho que foi da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já foi denunciado o governo brasileiro por essas violações aí, né? De direitos humanos, na falta de políticas para combater a doença, mas não só, né? A gente vê a violação, por exemplo, lá da Prevent, né? Da Prevent, né? Da Prevent, lá como é que chama. Então, assim, então a gente tem, e isso já foi denunciado, e é o que eu falei, eu acho que o governo brasileiro vai ser condenado, sim, sabe? Porque foi muito evidente, né, a FRA. E não é só, se você pensar, olha, vamos pegar o próprio auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial num contexto desesperador, porque estava desesperador, não é? Quando fechou tudo,
as pessoas não podiam trabalhar, o Brasil, e tem isso que eu falo, o quanto que a gente precisa do dado, né, de novo. Uhum. A gente tem aqui no Brasil uma massa de trabalhadores, 50% dos trabalhadores que são dos trabalhadores da informalidade, né? Aliás, assim, o Brasil nunca ultrapassou esse patamar de 50%, né? Então, é um país que tem uma massa de trabalhadores que depende da informalidade. Quando fecha tudo, as pessoas não podem ir para a rua, não tem para quem vender, não tem como vender água, como vender chocolate, como vender qualquer coisa na rua, porque não tem nem gente na rua, né? As pessoas têm que ficar dentro de casa, dentro das suas casas, que são cubículos, né? Casinhas minúsculas, com 10 pessoas, sem água, às vezes encanada. Então, assim, olha quanta violação, né? Quanta violação. E aí, o auxílio foi aquela vergonha, né? No sentido da demora, do valor, da demora, da burocracia, da A dificuldade, né? Eu falo isso. burocracia, acho que é o A principal ponto, né? burocracia, a burocracia, ela é completamente favorável para violar direitos. Então, se a pessoa está morrendo de fome, o negócio, né? E assim, eu falo mais uma coisa, uma falta de conhecimento da realidade brasileira também, né? Porque assim, todo mundo tem celular com que tem condições de baixar um aplicativo né? E tem internet, né? Não. Então, quer dizer, faz um programa, demora para sua aplicabilidade, complica por conta da burocracia, né? Aí vem, começa a se pagar, paga-se um tanto, e depois abaixa esse valor que já era pequeno, abaixa esse valor, e aí, quer dizer, só que assim, as condições não voltaram, né? As pessoas não voltaram a trabalhar, não voltaram, né? O nível de empregabilidade não aumentou, quer dizer, nós temos 14 milhões de desempregados nesse país, gente, não é qualquer coisa, né? A Então, quer inflação dizer, sendo olha, reajustada a cada semana. altíssimas taxas de preço, né? Subindo, inflação subindo. Então, quer dizer, olha quanta violação, quer dizer, o mínimo que um governo, né, sério, comprometido, né, com o seu povo, com a sua população, num contexto de pandemia, era, olha, eu faço qualquer coisa, eu não pago ninguém, eu não pago dívida pública, eu não faço nada, mas eu vou atender a população com políticas emergenciais necessárias e pensando no pós-pandemia, né? Porque a gente vai ter agora pós-pandemia, mas a gente vai ter ainda um tempo para recuperar tudo isso, né? Que a gente perdeu. E a gente não vê isso, quer dizer, não é um governo preocupado com os direitos humanos, em absoluto. Pelo contrário, né? Se você pensar até para vacinar a população carcerária, houve uma enorme resistência. Então, não há preocupação, sabe, com a defesa dos direitos humanos, não há. Felizmente, nós estamos vivendo no Brasil esse contexto e quiçá a gente consiga sair dele, né? Não sei nem como, nem me pergunte, que eu não vou saber falar para você. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para sair disso, porque senão não vai dar, não. É muito sofrimento, né? É muito triste ver. Eu São falo aquelas assim, questões que a gente não tem a resposta, mas precisa estar sempre debatendo, construir. né? E precisa construir, né, André? Eu acho que a gente precisa construir essa resposta, com muito diálogo, com a esquerda, evidentemente, construir esse diálogo, para que a gente possa chegar num denominador comum, para que a gente possa enfrentar e reverter isso, porque são vidas que estão sendo ceifadas, né? Jovens, né? Sabe? Eu fico... É uma questão que me incomoda profundamente em termos de violações, assim, é tirar a esperança da juventude, né? E essa juventude muitas vezes sucumbir, suicídio, né, de jovens, eu acho tão triste, tão terrível, quer dizer, um país que perde os jovens para o suicídio é um país que não cumpriu sua missão, né, é um país que não protegeu seus jovens, que não deu esperança, que não construiu projetos, né, não deu oportunidade, então, é muito triste. Estendendo essa questão que começamos a tratar agora, professora Elisa, e justamente isso, né? Como os movimentos sociais, os partidos, os grupos de esquerda de uma forma geral, a
a classe política progressista, a sociedade civil, todos os que estão, claro, uns mais, outros menos, mas todos de uma forma geral sendo prejudicados por todas essas violações, né? Como remar contra a maré, né? Como mudar esse cenário, né? Tá difícil, né? Então, eu não sei, de verdade, eu acho que eu acho que a grande tarefa nossa, André, que é uma tarefa que nós abandonamos em determinado momento aí da nossa história recente, foi o trabalho de organizar a população, sabe? Eu acho que os partidos, eles precisam estar onde o povo está. Ele precisa estar na favela, ele precisa estar na comunidade, ele precisa estar em todos os lugares, discutindo, dialogando. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, olha, essas igrejas neopentecostais, elas vão onde o povo está. Elas estão próximas das pessoas, elas escutam as pessoas, né? E eu acho que a gente tem uma dificuldade ainda de se aproximar. Por isso que eu falo que a minha grande defesa a educação popular, sabe? Eu defendo a educação popular, a educação não formal. Acho que a gente tem que sair desse quadrado, circuito de escola, e o partido tem que ir. E eu acho que isso é a forma, né? De nós quebrarmos essa visão, né? Que a gente tem, que é inclusive de uma certa elitização, né? De que a esquerda ela é mais elitizada porque ela estuda mais, porque ela... Eu não acho que a gente tem que criar formas, meios de nos aproximarmos dos jovens, né? E eu acho que os movimentos sociais fazem isso de uma maneira muito bonita, mas também tem suas contradições. Mas eu vejo, por exemplo, a questão dos indígenas, né? Eu acho tão bonito a forma como eles, sabe, com todas as dificuldades, porque assim é muito difícil, viu, gente? É muito difícil você se organizar e lutar contra um sistema, e aí a gente vê a luta do marco temporal, a gente vê os povos indígenas se articulando, se organizando, fazendo vaquinha, fazendo coisa para estar todo mundo lá em Brasília, né? Acampado, lutando. Mas, assim, eles conseguiram encontrar, né, pontos de convergência e denominadores comuns e estão lá lutando. E eu acho que também o MST e outros, o MTST, eu acho que tantos outros. Acho que o movimento negro, a juventude negra tem promovido bastante esses debates, mas eu acho que o partido, em particular, tem que ir próximo, tem que estar lá, tem que ir, sabe? Porque senão a gente não vai conseguir reverter isso. E de verdade, eu acho que nós já estamos bem atrasados, bem atrasados. Acho que nós temos que correr atrás muito disso. Eu falo que até me penitencio, né? Porque a vida de professor é uma vida de muito trabalho, né? A gente Uhum. trabalha demais. Principalmente professor de pós-graduação, né? De mestrados, doutorados, a gente trabalha muito, né? Porque tem muita coisa da produção, enfim. Mas, assim, eu me sinto até em falta. Eu falo, eu quero também estar junto, quero também fazer esse trabalho, né? Por isso que eu acho que, assim, o trabalho do Centro de Defesa de Direitos Humanos, ele é legal por isso, né? Porque a gente tem que estar junto com o povo, tem que estar lá no meio do povo mesmo, tem que estar lá com os indígenos, tem que estar lá com o quilombola, tem que estar lá com a população Não que dá está para sob defender os rua, direitos humanos enclausurado no seu escritório. no condomínio, né? Dentro do seu condomínio, né? Então não dá, você tem que ir para a rua, né? É verdade, eu acho que isso, e aí eu acho que também a gente tem que fazer o trabalho, eu acho que então, esse trabalho que é o externo, de educação popular, fazer, e o interno, sabe por quê? Porque eu acho que nas nossas famílias a gente tem muitos problemas também, né? Muito conservadorismo, muito preconceito, né? E a gente tem que ir trabalhando, politizando, né? Todas essas instâncias da nossa vida. Eu falo assim, eu como professora, o espaço da aula não é de doutrinação, mas é de reflexão, sabe? De conversar, de tentar. Vamos tentar entender que Brasil é esse que nós estamos falando? Vamos pensar quais as contradições, quais as questões, o que é a questão agrária, o que é a questão da saúde no Brasil, o que é a questão social no Brasil, enfim, vamos discutir tudo isso para poder
despertar o aluno, né? Que, por exemplo, eu que trabalho no mestrado interdisciplinar, eu tenho aluno de todas as profissões, né? E, assim, a gente tem aluno mais consciente e menos consciente, até porque não teve oportunidade de discutir sobre essas coisas, né? Então, eu acho que lá é o espaço de discutir. Mas cada um de nós, em cada lugar, vocês, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, e lá mesmo, junto às comunidades, junto à população das favelas, nos bairros, enfim, das periferias, esse é o lugar que nós temos que ir para construir uma outra história para o nosso país. A gente quer mexer no macro, mas é preciso ver o como importante e difícil é mexer no micro, né? Porque assim, acho que a gente tem, né, uma história, né, André? O nosso país, né, sempre eu me lembro da professora Marilena Chauí, quando ela fala naquele livro Brasil, o Mito Fundador, né? De uma sociedade autoritária, hierarquizada, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quanto isso ainda está arraigado, né? Enquanto nós temos ainda perspectivas de tutela, né? E quanto que a gente tem que trabalhar na perspectiva emancipatória, né? Então, a gente tem que trabalhar para fazer isso. E tem que desconstruir isso. Então, é uma tarefa hercúlea mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem condições de fazer, pessoas conscientes como você, como eu, como outros e outros tantos nesse Brasil tão grande, nós podemos fazer aí uma mudança bacana, né? Importante e necessária, mais do que nunca necessária. Uma pergunta, eu evito um pouco fazer essa pergunta porque eu mesmo às vezes fico debatendo comigo mesmo, né? Aqueles momentos que a gente filosofa com a gente mesmo, né? Uma revolução política, social, né? Ela seria possível sem uma revolução, uma transformação, principalmente pegando o caso do Brasil, cultural antes de tudo? Eu ultimamente vejo que é muito difícil. Não vou dizer impossível, mas eu acho que é muito difícil. Eu também acho. Sabe o que é o problema, né? Eu fico pensando assim, é o que eu estou te falando, né? Quando a gente está falando de uma sociedade hierarquizada, a gente está falando de uma cultura, né? De uma cultura que, né, que está lá desde da invasão de Portugal, né? Desde lá, do Brasil colônia. Então, eu acho que essa cultura, ela se cristaliza e ela se reatualiza, né? Essa cultura autoritária, né? Então, quer dizer, a gente tem que construir uma contracultura, né? E é muito difícil, né? Eu acho que o momento atual é difícil, mas não é impossível. Eu acho que a gente tem alguns elementos aí que são, assim, usar a mídia ao nosso favor, por exemplo, acho que é uma forma, né? Porque, assim, a gente vê, né, as redes sociais aí sendo usadas de uma maneira perversa, né, de fake news, de coisas todas. Mas a gente pode criar mecanismos, eu acho que esse canal é uma forma, né? De Obrigado. mecanismo de discutir. Eu acho muito legal. Eu fico muito feliz de poder estar Estamos aqui aí na participando luta, com né? você. Tem que estar na luta, né, André? Então, eu acho assim, a gente pode construir coisas, né? E desconstruindo essas outras coisas ruins que estão grudadas na nossa cultura. Mas a gente também tem o outro lado, que é o ataque, né, que a gente está vivendo aí. A gente está vivendo um ataque muito grave, frontal mesmo, né, dessas perspectivas. Mas, e a gente tem muitas deficiências no próprio processo educacional. Então, eu acho que isso é um problema também, né? O nosso povo tem um déficit, assim, de educacional, de acesso à educação, que eu estou falando, né? Que ainda é grande, né? E a forma como a nossa educação ainda se reproduz é de uma maneira ainda muito conservadora, né? Então, não é libertário, né? Eu fico lembrando aqui do Paulo Freire, não é uma educação libertária, é uma educação ainda cartorial, né? Então, acho que a gente precisa vencer todas essas coisas. Então, ouvintes, todos que estão aí nos acompanhando, tivemos um pequeno lapso aqui na internet, né? Mas nada que tenha causado grande interferência. Voltando, então, passando a bola para a professora Elisa, né? Até para ela concluir a ideia que ela vinha trazendo antes
da interrupção. Professora Elisa, por favor. Obrigada, André. Então, eu acho que a gente estava falando, né, desse processo de construção aí, né, de um movimento revolucionário, mas esse movimento revolucionário vai partir de cada um de nós que está aí na luta, que vai para a rua discutir, fazer manifestação, enfim, tudo, né, no sentido mesmo de construir esse novo momento para a nossa sociedade, né? E eu queria, apesar de todas as dificuldades, né, não trazer aqui, não passar uma ideia negativa, né, que eu acho que sem esperança, né, eu acho que eu me lembro muito do Guimarães Rosa, quando ele fala, né, que faz escuro, mas eu canto, né, porque amanhã vai chegar. Então, eu acho que essa fala, né, do Guimarães Rosa deve nos acompanhar. Faz escuro, mas eu canto, né, porque o amanhã vai chegar. E lutar, lutar, lutar e trabalhar, sabendo que cada parte, cada um de nós tem uma contribuição a dar e a gente vai construir um mundo diferente a partir dessas vivências, dessas experiências de cada um. Quero também agradecer ao canal pela oportunidade, muito, muito agradável poder estar aqui falando com vocês, discutindo coisas que também sou assim apaixonada e defendo e vivo em função dessa luta, né? Então, agradecer muito. Muito obrigada, viu, André, Guilherme? Em nome do canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, agradecer novamente a participação da professora Elisa Brizola. Acho que conseguimos trazer aí questões pertinentes, não só para agora, né, para todo sempre, mas principalmente pelo atual momento que estamos vivendo. E peço aí, né, convido vocês a estarem assistindo, indicarem para os amigos, compartilharem essa e todas as demais entrevistas. E, claro, participando, até mesmo indicando, como o próprio canal fala, né, mesa de debates, queremos também suas opiniões, suas convicções aí. Agradeço a todos novamente, passo de novo aí para a despedida da professora Elisa. Parabéns, quero agradecer, quero parabenizar pela iniciativa, pela proposta. Acho que vocês estão aí fazendo o papel, né, de ser um intelectual orgânico, estão fazendo esse trabalho e agradecer. Muito obrigada de verdade, o que eu puder ajudá-los. Eu só quero falar do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Lobo. Bacana. Quem se interessar também pela luta dos direitos humanos, a nossa sede é em Taubaté, mas a gente faz ações em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, e podem contar conosco também, se tiver denúncias, qualquer coisa, a gente... Depois eu vou passar para os meninos todos os endereços, né, eletrônicos, porque daí vocês podem divulgar e fazer contato conosco, e somar a luta lá pelos direitos humanos. Muito obrigada. Até logo. Maravilha. Professora Elisa aqui conosco, muito obrigado a todo mundo que esteve nos acompanhando e uma ótima semana. Tchau. Obrigada. Ouvintes, todos que estão aí nos acompanhando, tivemos um pequeno lapso aqui na internet, né? Mas nada que tenha causado grande interferência. Voltando, então, passando a bola para a professora Elisa, né? Até para ela concluir a ideia que ela vinha trazendo antes da interrupção. Professora Elisa, por favor. Obrigada, André. Então, eu acho que a gente estava falando, né, desse processo de construção aí, né, de um movimento revolucionário, mas esse movimento revolucionário vai partir de cada um de nós que está aí na luta, que vai para a rua discutir, fazer manifestação, enfim, tudo, né, no sentido mesmo de construir esse novo momento para a nossa sociedade, né? E eu queria, apesar de todas as dificuldades, né, não trazer aqui, não passar uma ideia negativa, né,
que eu acho que sem esperança, né? Eu acho que eu me lembro muito do Guimarães Rosa, quando ele fala, né, que faz escuro, mas eu canto, né? Uhum. Porque amanhã vai chegar. Então, eu acho que essa fala, né, do Guimarães Rosa deve nos acompanhar. Faz escuro, mas eu canto, né? Porque amanhã vai chegar e lutar, lutar, lutar e trabalhar, sabendo que cada parte, cada um de nós tem uma contribuição a dar e a gente vai construir um mundo diferente a partir dessas vivências, dessas experiências de cada um. Quero também agradecer ao canal pela oportunidade, muito agradável poder estar aqui falando com vocês, discutindo coisas que também sou assim apaixonada e defendo e vivo em função dessa luta, né? Então, agradecer muito obrigado, viu, André, Guilherme? Em nome do canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, agradecer novamente a participação da professora Elisa Brizola. Acho que conseguimos trazer aí questões pertinentes, não só para agora, né, para todo sempre, mas principalmente pelo atual momento que estamos vivendo. E peço aí, né, convido vocês a estarem assistindo, indicarem para os amigos, compartilharem essa e todas as demais entrevistas. E, claro, participando, até mesmo indicando, como o próprio canal fala, né, mesa de debates, queremos também suas opiniões, suas convicções aí. Agradeço a todos novamente, passo de novo aí para a despedida da professora Elisa. Parabéns, quero parabenizar pela iniciativa, pela proposta. Acho que vocês estão aí fazendo o papel, né, de ser um intelectual orgânico, estão fazendo esse trabalho e agradecer. Muito obrigada de verdade, do que eu puder ajudá-los. Eu só quero falar do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Lobo. Bacana. Quem se interessar também aí pela luta dos direitos humanos, a nossa sede é em Taubaté, mas a gente faz ações em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, e podem contar conosco também, se tiver denúncias, qualquer coisa, depois eu vou passar para os meninos todos os endereços, né, eletrônicos, porque daí vocês podem divulgar e fazer contato conosco, e somar a luta lá pelos direitos humanos. Muito obrigada. Até logo. Maravilha. Professora Elisa aqui conosco, muito obrigado a todo mundo que esteve nos acompanhando e uma ótima semana. Tchau. Ouvintes, todos que estão aí nos acompanhando, tivemos um pequeno lapso aqui na internet, né? Mas nada que tenha causado grande interferência. Voltando, então, passando a bola para a professora Elisa, né, até para ela concluir a ideia que ela vinha trazendo antes da interrupção. Professora Elisa, por favor. Obrigada, André. Então, eu acho que a gente estava falando, né, desse processo de construção aí, né, de um movimento revolucionário, mas esse movimento revolucionário vai partir de cada um de nós que está aí na luta, que vai para a rua discutir, fazer manifestação, enfim, tudo, né, no sentido mesmo de construir esse novo momento para a nossa sociedade, né? E eu queria, apesar de todas as dificuldades, né, não trazer aqui, não passar uma ideia negativa, né? Que eu acho que sem esperança, né? Eu acho que eu me lembro muito do Guimarães Rosa, quando ele fala, né, que faz escuro, mas eu canto, né? Uhum. Porque amanhã vai chegar. Então, eu acho que essa fala, né, do Guimarães Rosa deve nos acompanhar. Faz escuro, mas eu canto, né? Porque amanhã vai chegar e lutar, lutar, lutar e trabalhar, sabendo que cada parte, cada um de nós tem uma contribuição a dar e a gente vai construir um mundo diferente a partir dessas vivências, dessas experiências de cada um. Quero também agradecer ao canal pela oportunidade, muito agradável poder estar aqui falando com vocês, discutindo coisas que
também sou, assim, apaixonada e defendo e vivo em função dessa luta, né? Então, agradecer muito. Muito obrigada, viu, André, Guilherme? Em nome do canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, agradecer novamente a participação da professora Elisa Brizola. Acho que conseguimos trazer aí questões pertinentes, não só para agora, né, para todo sempre, mas principalmente pelo atual momento que estamos vivendo. E peço aí, né, convido vocês a estarem assistindo, indicarem para os amigos, compartilharem essa e todas as demais entrevistas. E, claro, participando, até mesmo indicando, como o próprio canal fala, né, mesa de debates, queremos também suas opiniões, suas convicções aí. Agradeço a todos novamente, passo de novo aí para a despedida da professora Elisa. Parabéns, quero agradecer, quero parabenizar pela iniciativa, pela proposta. Acho que vocês estão aí fazendo o papel, né, de ser um intelectual orgânico, estão fazendo esse trabalho e agradecer. Muito obrigada de verdade, o que eu puder ajudá-los. Eu só quero falar do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Lobo. Bacana. Quem se interessar também pela luta dos direitos humanos, a nossa sede é em Taubaté, mas a gente faz ações em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, e podem contar conosco também, se tiver denúncias, qualquer coisa, a gente... Depois eu vou passar para os meninos todos os endereços, né, eletrônicos, porque daí vocês podem divulgar e fazer contato conosco, e somar a luta lá pelos direitos humanos. Muito obrigada. Até logo. Maravilha. Professora Elisa aqui conosco, muito obrigado a todo mundo que esteve nos acompanhando e uma ótima semana.